Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ. Conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, Fundação PLMJ. Partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos. Fique desse lado. No podcast da PLMJ temos hoje Ana Maria Bilbao, que integra a coleção da Fundação PLMJ com obras da série da artista Renascimento por Transformação. No episódio de hoje fazemos uma viagem pelo percurso artístico da Ana Maria Bilbao, refletimos sobre o mercado da arte contemporânea e sobre os desafios que a digitalização coloca no contacto do público com a arte. Ana Maria Bilbao tem 34 anos, as exposições regulares começaram em 2013, repetição, diferença, erro, foram linhas orientadoras do percurso da artista que hoje nos dá o prazer desta conversa. Ana Maria, obrigada por estar aqui connosco no podcast da PLMJ. Começava talvez por falar da tua formação e que importância é que tem no teu trabalho. Olá, obrigada eu. A pergunta é se a tua formação o tipo de formação teve um impacto específico e especial no teu trabalho. Sim. A minha formação base é uma licenciatura em História da Arte e depois eu estive a estudar pintura e cinema, imagem e movimento no Arco, e eu penso que esta formação foi importante, esta formação foi importante porque permitiu fazer um mapeamento das principais referências que me interessavam depois no trabalho futuro. Acima de tudo, acho que é isso. Bom, nesse aspecto, como é que se processa e desenvolve o teu processo artístico, o processo de criação, de investigação, que resulta depois nas obras que nós vamos conhecendo e nas obras que inclusive estão na coleção? Então, se essa pergunta tivesse sido feita há uns 5 anos atrás, era uma resposta mais linear. Por isso é que foi feita hoje. Exato. O processo, hoje em dia, eu acho que tem um ponto comum, é que começa todo por esta pesquisa que eu faço em mercados de rua, em lojas de velharias, e onde eu faço a recolha de uma série de imagens que depois trago para o ateliê, e esta escolha destas imagens é feita de uma forma relativamente aleatória. Ou seja, eu quando trago as coisas para o ateliê, elas não foram escolhidas previamente, e depois eu só as analiso, olho para elas e começo a construir narrativas a partir do momento em que estou no ateliê. Não resisto a perguntar. Então tu vais a um mercado e identificas uma peça, não sabes sequer se a vais usar ou não. Aquilo que te queria perguntar é: what does it take for you? Quando vês num mercado algo que te chama a atenção e que levas para casa, pode ser o quê? Em geral, têm sido sempre imagens, fotografias, negativos, ou negativos de vidro, ou negativos de película, e efetivamente eles têm sempre qualquer coisa que me chama a atenção, mas eu não tenho também tempo para estar a olhar para eles muito aprofundadamente, portanto faço essa recolha na base de pequenos aspectos que me chamam a atenção. Podes nos dar assim o exemplo de uma das últimas coisas que tenhas levado para casa e que tenhas usado? E que tenho usado. Bem, uma das últimas coisas que eu levei para casa foi aqui com o João Silvério, quando fiz a obra para a EDP, e tinha estado a fazer recolha num mercado em Londres e encontrei estes negativos de vidro que depois os dois trabalhámos. Vou só acrescentar uma coisa que eu acho que é importante, que é também há uma parte de trabalho sonoro na obra da Ana Maria. E para esse trabalho, para o Prémio EDP, houve uma recolha que foi feita num sítio muito particular que eu acho que era interessante falarmos aqui, Sim. Que é a recolha de som. Sim. Esta recolha de som de que o João fala, ela foi feita em Morlaix, no Château do Torreau, que é um forte que fica no meio do mar, em França, e a recolha deste som foi feita dentro da cela onde estava preso este autor, que era o Blanqui, um autor francês, e a recolha foi feita lá e está relacionada com a investigação depois do trabalho que deu origem, que teve origem depois na obra da EDP. E pronto, e na altura eu estava a ler este livro sobre o Blanqui, sobre a ideia da eternidade e do universo e do eterno retorno, e fez sentido para mim ir
é este lugar porque foi nesta prisão, nesta cela, neste forte, onde o Blanqui escreveu o livro que depois deu origem a esta obra, que foi feita para a EDP. Nesse contexto, já que falámos de uma exposição do prémio, que é uma exposição coletiva, que importância tem tido no teu percurso as exposições coletivas? Não as individuais, mas agora mais especificamente as coletivas. Sim. Eu diria que as exposições coletivas para mim têm a mesma importância que uma individual. Isto porque eu acho que as exposições coletivas têm o desafio de pôr a obra num diálogo que ela não está à espera. E nesse sentido, para mim, têm tido bastante importância e continuarão a ter, e espero ter mais convites para mais coletivas, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito e acho que é muito enriquecedora para a obra e para os diálogos que depois se abrem com a obra. Por exemplo, temos este exemplo aqui na PLMJ agora desta exposição coletiva. Sim. Em torno do núcleo de fotografia. Achei super interessante o que acabas de dizer sobre as exposições coletivas proporcionarem um diálogo que a obra não está à espera para já, como se a obra tivesse uma existência por ela própria desligada do artista. Por outro lado, também a ideia de que ela é apropriada pelas pessoas e pelo público de formas completamente diferentes consoante o público. Era um pouco neste sentido? Sim, era definitivamente nesse sentido. Para mim, uma obra, ela abre-se e que ela é rica, é que ela permite abrir-se a múltiplos significados e só é possível se houver um curador, por exemplo, que possa contextualizá-la em diferentes campos. Sim, ou até na relação depois com as outras obras em situação coletiva, porque o coletivo a exposição são todos, não é? E nesse aspecto Exato. Pode haver ligação ou pode inclusive não haver precisamente o contrário, não haver ligação e ser aquela obra que faz ali um turning point, uma mudança ou uma alteração. Isso depende da perspectiva do curador, que primeiro que tu tem que ter um respeito pela identidade da obra e pelo trabalho do autor. E não criar narrativas que muitas vezes não correspondem àquilo que cada obra, não só a obra da Ana Mária, mas cada obra significa. Portanto, um enorme respeito pela obra, para lá daquilo que são as nossas interpretações da que ali está. Sem dúvida nenhuma, até porque sem artista, é impossível conceber um mundo que não tivesse uma expressão artística desde a pré-história até à modernidade, até à atualidade. Mas é um facto que na esteira da cultura o trabalho dos artistas está primeiro. Eu sou o segundo a trabalhar com o trabalho dos artistas. Creio que nós que estamos aqui estamos em segundo lugar a trabalhar porque há uma obra que se põe e há um autor, como é óbvio, não é? Nesse contexto que abre um pouco o espectro e tendo em conta o mercado da arte, não só nestes tempos que vivemos agora, quase há um ano, não é? Que são completamente estranhos em todos os sentidos para toda a gente, artistas, não artistas, para toda a gente que se confrontou com este embuste, não é? Até de não nos chegarmos próximos, os meios digitais que já eram usados foram reforçados e a partir daí começaram não só artistas, instituições e tudo mais a fazer chegar a um público que está ligado a um objeto autoportante, leia-se qualquer coisa que se mete no bolso, qualquer coisa que está em cima da secretária, que seja um telemóvel, um smartphone, um computador, a passar a ter uma circulação de imagens de arte. Nem todos são projetos artísticos feitos especificamente para o meio que é a internet. Como é que tu vês a relação do teu trabalho com essa circulação que foi crescente, dada a situação que muitas vezes tivemos, e esperemos não voltar a ter, de ter os museus, galerias fechadas, todos os espaços, porque não há obra sem presença. Sim, mas também passou a haver uma possibilidade de ter acesso à obra a partir dessa mediação. Como é que tu vês para o futuro, porque eu creio que estes meios vão ser mais incrementados e já existiam anteriormente, como eu frisei. Como é que tu vês isso? A respeito do teu trabalho, que é o que nos interessa. Sim, a respeito do meu trabalho eu ainda não tive assim uma experiência dentro deste contexto digital que tenha trazido alguma coisa diferente, mas o que me parece a mim é que isso pode vir a ser muito positivo, não excluindo obviamente no futuro, não é? Agora no presente as condições que temos são estas,
Mas no futuro parece-me vir a ser muito positivo porque abre campos para novas possibilidades, outra vez de diálogos. Em termos de mercado, de colecionadores, em termos de curadores que procurem o teu trabalho, nesses aspectos, ou mesmo para o grande público, fica a ver uma imagem que é muito diferente da imagem que temos na galeria aqui ao lado, das tuas fotografias. Nesse aspecto torna-se mais, ou seja, vai tornando mais permeável o público. Há vários públicos, não é? Achas que abre público? Achas que... Eu acho que abre público, sem dúvida. Essa é a boa questão. Se abre público, porque de alguma forma também a digitalização traz associada uma ideia de democratização, não é? Não Sim. deixas de te deslocar unicamente aos museus, que é um mundo um bocadinho lamentavelmente mais fechado, e passas a abrir a um público que está habituado a relacionar-se com o mundo já muito através do digital. Acreditas que pode ser uma oportunidade para ti, mas também para os artistas em geral? Eu acredito que pode ser uma oportunidade para mim, para os artistas em geral, e que é definitivamente uma forma de aproximação com o público em geral. E eu desconheço, se calhar, essa parte, mas efetivamente, mas será que também com os colecionadores e com o mercado de arte? Eu nesse aspecto, eu não acho que os museus sejam tão fechados. Eu creio que às vezes o público está mais fechado aos museus do que propriamente os museus ao público. Agora, o chegarem mais imagens de obras de arte faz com que haja uma leitura fugaz, rápida, que uma imagem, como por exemplo, e no caso da Ana Mary, todas aquelas imagens aparentemente riscadas, podem-nos levar algum tempo a ver, como se estivéssemos a ver uma obra de imagem em movimento, um pequeno filme, porque há uma série de detalhes e que muitas vezes, a maior parte das vezes, na imagem reproduzida em termos digitais, se torna uma imagem que se vê a imagem, a obra está para lá. Vamos pensar no digital como uma espécie de teaser para a obra de arte, por exemplo? Ou um pouco mais do que isso, por isso é que algumas pequenas visitas guiadas, eu dou exemplo, por exemplo, instituições como, por exemplo, o Guggenheim de Veneza tem um programa online, no Instagram, muito bem feito, com cerca de 5, 7 minutos sobre uma obra, e aí já é uma vertente mais didática, não se trata só de dar a ver a obra, como, por exemplo, a galeria, não vou fazer publicidade, mas a galeria que representa a Ana Mary, o Malulik, apresenta aos seus artistas, faz newsletters, apresenta uma obra, mas essa obra depois vem outra newsletter, depois vem outro artista, depois vem... Eu próprio fiz durante o estado de emergência, quando estávamos absolutamente fechados, fiz um pequeno programa de 5 imagens diárias sob um título, até o último dia em que as pessoas finalmente começaram a sair. E a quem eu também pedi imagens de obra da Ana Mary. Ana Mary, falamos de digital, mas vamos regressar um bocadinho às exposições tal como as conhecíamos antes deste ano 2020 tão estranho. Que obras, que exposições é que foram mais marcantes no teu percurso? Eu diria que, assim, imediatamente, as primeiras obras que eu fiz que fazem parte da série Presente Passado, que foram os desenhos onde eu trabalhei muitos anos, que eram em grafites sobre papel. E porque aí encontram-se todos os fundamentos do meu trabalho. Que são? Para quem nos está a ouvir. Alguns deles já foram enumerados no início da conversa por ti. Falámos de repetição, falámos de diferença, falámos de erro, mas agora, como seria de esperar, o teu trabalho está a evoluir. Queres falar um bocadinho dessa evolução? Sim, e posso pegar também na resposta à pergunta, que é, eu acho que o trabalho depois, e o João acompanhou-me, e por isso é que também esta obra para mim importa ser referida, que é a obra que foi produzida para os prémios EDP. E nesse sentido eu acho que essa obra para mim também marca o percurso, porque é uma obra em que há vários pontos que surgem, como a narrativa, que ainda não tinha trabalhado muito, e há aspectos que se vão consolidando nesta obra. Se eu pudesse só dar aqui uma nota em relação ao trabalho mais antigo, aliás, esse trabalho mais antigo que a Ana Mary estava a referir está exposta numa outra exposição de uma coleção privada que está na residência oficial do Primeiro-Ministro em São Bento. Nessa coleção está um exemplar
até de grande escala desse trabalho muito sistemático, um trabalho que requer tempo de ir riscando o gesso, riscando. Eu não sei se falaria em erro, mas na artista assumir aquilo que é um desvio ao que tinha pensado, e isso passa a fazer parte da obra. Isso vem de uma grande linhagem de importantes artistas, não só nacionais como internacionais, na história da arte, que começaram no século XX a assumir esses desvios, e não há uma correção, portanto não... a obra vai se tornando também noutra coisa. Agora, no trabalho da Ana Mary, acho que há uma evolução muito grande do ponto de vista da investigação, e essa investigação leva a uma narrativa, uma reflexão filosófica. Nós tivemos umas discussões vivas sobre o texto que eu escrevi no ateliê da Ana Mary, dela, sobre o texto que eu escrevi para o catálogo da EDP, vivas e interessantes, e onde eu aprendi bastantes coisas. E, por outro lado, há uma questão que é tratar o meio da imagem em movimento. Havia uma imagem projetada que era simplesmente uma imagem que tinha a forma de um retângulo projetado por uma máquina de filmar. Nesse filme, o que estava gravado era simplesmente o som que a Ana Mary há pouco referiu, que foi gravar aquela ilha, a cela, a prisão e tudo mais. Ou seja, a questão do tempo e a questão da repetição, ou da replicação, que eu se calhar prefiro, da replicação, e dessa ideia de eternidade, já estava um pouco presente naquele riscar longo durante horas, semanas, até que a obra fosse ela própria concluindo, que aqui, com outros meios que a Ana Mary começou a explorar, e fruto de um trabalho de investigação, está a começar a transformar o seu trabalho. Portanto, o trabalho deu, na gíria, como nós usamos dizer, deu um salto. Se é qualitativo ou não, discutiríamos depois, eu acho que é, e tornou-se mais interessante porque se tornou mais denso. Há mais camadas de sentido, há mais questões que se põem. Todas as narrativas começam por um princípio qualquer, não é? Antes de nós conseguirmos evoluir num texto, temos que estar bem firmes no ponto de partida. Se calhar foi um pouco isso, não? Eu acho que, de alguma forma, do que eu vejo do trabalho, e pensando no trabalho, eu encontro também narrativa mas é isto que o João diz, foi uma soma de camadas que o trabalho foi ganhando, se calhar mais do que a narrativa, sim. Agora que eu estou a pensar... Provavelmente sim, porque muitas vezes a narrativa que ali está é uma aproximação a uma narrativa, portanto não há um princípio, um meio, um fim, não há, digamos, que uma história, ou uma história sem H, mas há um processo que vai recolhendo, adensando, e ela depois, por outro lado, vai transformando, renascendo por transformação, aquelas imagens que para nós são como se fossem desenhos, são desenhos impressos sob um processo fotográfico. Ou seja, depois há uma imagem que já lá esteve, que ainda lá estará, alguma memória, que pode ser... No outro dia falávamos nisso, só se lembrava do que era a imagem, antes da imagem ter sido passada com aqueles materiais abrasidos e ter sido transformada por renascimento, que é quase que no apagamento de uma nasce a outra. E isso é um sentido do que pode levar à ideia de eterno retorno e de eternidade. E lembras-te, Ana Mary? Em algumas situações, e num caso específico em que o João estava a perguntar, sim, lembro-me. Fico de memória, eu não fico com registro nenhum das imagens com que trabalho. Para mim faz parte da verdade no processo de trabalho. Esta é uma palavra importante. A verdade do processo. Ana Mary, próximos projetos neste ano tão estranho. É verdade. Próximos projetos. Há alguns projetos bons para o próximo ano, e agora penso que posso vir a anunciar que é a exposição, a partir de, espero que o Miguel esteja de acordo comigo, que vai haver uma exposição na Fundação Leal Rios em abril, em princípio. E esperemos que não seja só digital já nessa altura. Não será só digital, com certeza, mas esperemos que os meios digitais continuem a apoiar e a ajudar a difundir. Isso é uma notícia ótima e mais do que merecida no meu ponto de vista. Ana Mary, muito obrigada pela presença no podcast da PLMJ. João, muito obrigada.